Senta um pouco, querido. Eu quero ser rápido e breve naquilo que eu vou falar. Muito obrigado, gente. Pedi só para Gabriel segurar aí um pouquinho. Mas eu quero ser rápido naquilo que eu vou falar, porque existe um sentido e um propósito para essa noite. E ela se chama Sexta Profética. Eu tenho plena certeza que Deus tem interesse em compartilhar assuntos que estão no íntimo e no secreto de Deus para nós, irmãos. E sabe, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração já faz alguns dias. Se puder baixar só um pouquinho o retorno para mim, fica melhor. Aleluia. E se eu pudesse dar um tema, na verdade eu dei um tema a essa ministração, é amar ao Senhor acima de tudo. Aleluia. Sabe que nós vivemos um tempo onde as distrações elas são muito fáceis, muito suscetíveis, e nós precisamos de fato e de verdade amar o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa. E eu quero que hoje à noite você saia daqui fazendo uma autoanálise e uma análise do alto de como tem sido o seu amor por Senhor, de como tem sido o seu interesse pelas coisas de Deus. O pastor Isaías ele fala muito sobre isso. Os assuntos de Deus precisam ser os nossos assuntos, mas como tem sido a nossa entrega a Deus? Aleluia. Como tem sido o nosso nível de quebrantamento diante do Senhor? Como tem sido o nosso nível de amor ao Senhor, de zelo pela sua obra? Sabe, não é uma mensagem tão fácil. Eu vou te dizer até o fim. Eu quando comecei a ministrar, o Senhor começou a ministrar o meu coração, eu estava dentro do carro, eu chorava igual criança. Eu disse, Senhor, se o Senhor fez isso comigo aqui, imagine na igreja. E eu nem sabia que ia ministrar sobre isso aqui. Mas quando a oportunidade veio, eu disse, rapaz, chegou a hora. E sabe, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 12, verso 30. Se puder colocar aqui no telão, ajuda também. Para aqueles que não têm tanta habilidade, a gente sabe que tem muitas pessoas chegando nova. Aleluia. Marcos 12, 30. Vai dar? Chegou. Olha o que diz Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Sabe, queridos, nós precisamos entender que amar ao Senhor exige sacrifício, amar ao Senhor exige renúncia, amar ao Senhor exige realmente a gente se doar a Deus todo o tempo. Sabe, existe muito conteúdo sobre Deus na internet, existe muito conteúdo, existe muita aparência de santidade, existe muita aparência de espiritualidade, mas deixa eu te dizer, Deus não está procurando pessoas que apenas falem dele, Deus está procurando pessoas que o amem de verdade. Aleluia. Esse texto diz claramente como a gente deve amar ao Senhor, qual o nosso nível de entrega diante do Senhor, porque sabe que muitas das vezes é possível você estar na igreja, frequentar a igreja e estar longe de Deus. Sabe que muitas das vezes é possível você cantar sobre Deus e não viver para Deus. Você sabe que é possível falar sobre santidade e viver uma vida escondida no pecado. Aleluia. Você sabe que é possível emocionar as pessoas e não estar vivendo uma vida com Deus e tocar o coração de Deus de verdade. Porque hoje a oportunidade está comigo, daqui a pouco vai estar com outra pessoa, e é possível a gente estar aqui apenas te emocionando, mas e tocar o coração de Deus? Aleluia. Eu sou uma pessoa que não ministro com esboço. Eu raramente uso esboço. Mas hoje esse esboço vai servir, porque eu quero ser fiel àquilo que o Senhor falou no meu coração, irmãos. O Senhor está levantando uma geração que não vive apenas de aparência, mas de entrega de verdade. Sabe que o Senhor ele não está preocupado com as coisas aí fora, Ele está preocupado com você que está aqui, sentado, ouvindo, recebendo do Senhor. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então esse mundo, as coisas aí são ruins, elas vão piorar, mas aqueles que andam na fé do tipo de Deus vão continuar avançando, vão continuar sendo preservados, vão continuar sendo guardados. Agora o nível de entrega que nós estamos dando para o Senhor, ele é uma temperatura. Olha, eu anotei uma frase aqui, ela é de C.S. Lewis, ele diz assim, ó, cadê? Ministrar com esboço é isso, né? Uma frase de C.S. Lewis que ele diz o seguinte: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E ele arremata dizendo: o que ele não pode ser de moderada importância.
Uau! E isso está muito do que, quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, ele fala lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do 15, sobre a igreja de Laodiceia, e ele diz exatamente sobre isso. Ele diz: porque você não é quente nem frio, eu vou te vomitar, porque você é morno. É exatamente aquilo que C.S. Lewis fala nesse texto, nessa frase, na verdade. Porque muitas das vezes a gente está vivendo uma vida mais ou menos em cima do muro. É conveniente vir para a igreja, é bom, sexta-feira não tenho nada para fazer, eu vou lá bater meu ponto. Mas sabe que Deus não está interessado no teu ponto, Deus está interessado no teu coração, irmão. Aleluia. Deus não quer os nossos lábios apenas, Ele quer o nosso coração. Lá em Mateus, bota aqui por favor, João Vitor. Mateus capítulo 15, verso 8. 15, 8. Mateus 15, 8. Glória a Deus. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, queridos, isso é muito forte. Porque muitas das vezes a gente pode estar vivendo uma vida cristã, aparentemente tudo normal. Mas sabe que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que está sendo dito aqui hoje à noite, se é falso, se é verdadeiro, se é algum louvor, se é alguma virtude. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O maior perigo de uma vida cristã não é somente o pecado aparente, é acostumar-se com uma vida sem profundidade com Deus. Aleluia. Porque tem gente que levanta as mãos no culto, tem gente que posta versículo, diz Deus é fiel, mas no secreto não ora, no secreto não busca, no secreto não tem intimidade, não ama verdadeiramente ao Senhor. E está chegando o tempo que o Senhor vai cobrar de mim e de você uma posição, porque está chegando o tempo do Senhor separar o joio do trigo, irmãos. E se você estiver no meio sendo joio, vai ser um perigo para você. O Senhor está chegando o tempo dele sacudir a peneira e dizer: opa, vamos ficar aqui só aqueles que realmente servem. Porque é muito fácil a gente estar aqui e vir para um momento como esse e estar aqui: ninguém me toca, ninguém me mexe comigo, vou lá. Mas e o nosso coração? Às vezes a gente está aqui sentado, ouvindo uma palavra como essa, e o nosso coração está pensando que a gente vai resolver amanhã. Não faz sentido, irmãos. Sabe que tudo na nossa vida não se resume a negócios, a coisas que a gente tem para fazer. Eu posso estar fazendo uma atividade física, mas pensando no Senhor. Essa semana eu estava conversando com o dono da minha academia, e ele dizendo para ele: cara, Deus te ama, meu irmão. Ele disse: eu estou aqui, mas o fone está aqui. Eu estava escutando o livro do irmão Reiga, aquele Palavras, o e-book. Mas, cara, eu estou o tempo todo me alimentando, porque o cara teve um princípio disso de depressão e quis se matar. O cara que tem uma academia, que tem carro, que tem isso, que tem aquilo. Sabe, queridos, a vida cristã com Deus não é somente sobre coisas, mas é quanto você ama o Senhor, quanto a sua vida tem dele em você, o quanto as pessoas te veem e dizem: rapaz, esse é um homem de Deus. Eu me lembro que tempos atrás eu fui fazer uma visita a uma casa lá na Bela Vista, e eu conversando com a mulher, um assunto nada a ver, não tinha nada a ver sobre de cristão, nada. E eu me lembro que do meio para o fim, ela falou para mim assim: você é cristão? Eu disse: sou. Ela disse: você tem jeito de cristão. Meu irmão, aquilo dali para mim, ganhei o dia. Porque eu não precisei dizer para ela que eu era crente, eu não precisei abrir a Bíblia para ela e mostrar que eu era crente. Apenas as minhas atitudes, o jeito como eu falava, o jeito como eu me comportava, o jeito como eu tratava ela, mostrou para ela quem eu era de verdade, sem precisar que eu dissesse nada. Sabe que muitas das vezes a Bíblia que as pessoas vão ver é a sua própria vida. Elas não precisam ouvir o tempo todo falar sobre Jesus, mas quando elas veem o seu caráter, como você trata elas de verdade, elas vão dizer: rapaz, fulano tem algo diferente. Existe um falso ditado aí no mundo que diz assim, e as pessoas têm mania de dizer assim: fulano, já disseram isso para mim algumas vezes: rapaz, fulano é tão bom que ele só falta ser crente, só falta Jesus para ele ser perfeito. Eu digo: como assim só falta Jesus? Ele é o quê? A cereja do bolo? Se falta Jesus, falta tudo, meu irmão. Como é que fulano é tão bom que só falta Jesus? Jesus é tudo para nós, irmão, precisa ser tudo para nós. Existe uma grande diferença entre servir a Deus e amar a Deus. Olha o que diz Mateus, coloca aí, João Vitor, Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Passa. Em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23.
Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau, isso é muito sério, meu irmão. Olha o que o Senhor está dizendo: ei, você pode expulsar demônio, você pode falar em outras línguas, você pode pular, você pode saltar da cadeira, você pode estar aqui, você pode vir domingo, você pode vir segunda, você pode vir a semana inteira fazer o rema, escola de ministro, e não está verdadeiramente amando ao Senhor. Porque existe uma grande diferença entre amar ao Senhor e servir a Deus. Pastor Isaías disse uma vez para mim, em off, a gente conversando, ele disse: existem pessoas, Luiz, que estão dispostas, mas não estão disponíveis. Foi assim ou não foi, pastor? E existem pessoas que estão disponíveis, mas não estão dispostas. A princípio eu não entendi o que ele queria dizer bem, mas depois eu comecei a meditar sobre aquilo, que de fato é verdade. E aí ele disse mais uma coisa, ele disse: tem pessoas que só vestem a camisa, mas não estão suando a camisa. E aquilo eu levei para a minha vida, eu uso isso até quando eu vou falar alguma coisa sobre o que eu faço hoje, que é como eu trabalho com corretor de imóveis. Eu disse: tem pessoas que estão vestindo a camisa, mas não estão suando de fato a camisa. Talvez você esteja como crente, mas não seja um cristão de verdade. Uau, talvez isso seja pesado demais, mas tem pessoas lá na internet, aqui não, mas lá tem, que precisam ouvir isso. Talvez você seja apenas crente, porque a Bíblia diz que o diabo crê que estremece. Então, o sinônimo de crer não significa muita coisa para ser um cristão de verdade. Talvez você esteja apenas disposto, mas não esteja disponível. Ou talvez você esteja até disponível. Não, eu estou disponível, mas não estou disposto. Eu não quero ir não. Tantas vezes no começo, quando eu era lá e aqui, se levantou vários mutirões, né? A gente precisa lavar as cadeiras. É uma briga para arrumar pessoas para lavar a cadeira. É uma briga para a gente arrumar a sala do remo. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão dispostas, mas não está disponível. Eu não quero ir não. Não é meu perfil. Tem pessoas que querem ter o DI da melhor qualidade, com o melhor som, surround e tudo. Quer que o seu filho seja cuidado do melhor jeito, mas chama ele para cuidar do seu próprio filho. Não, eu não posso, porque eu vim aqui para ser servido e não para servir. Que tipo de cristianismo é esse que estamos vivendo, irmãos? Como é que você quer que as pessoas te sirvam e você mesmo não quer servir a elas? E aí eu vou te contar a história da volta minha para o diaconato. Eu fui chamado para voltar para o diaconato e eu já servi no diaconato. E eu não queria voltar para o diaconato. Só que quando veio o convite para vir para o diaconato de novo, eu falei: Senhor, você tem alguma coisa para mim? Eu estou disposto e disponível para fazer aquilo que você tem para fazer. Se é alguma obra que precisa ser terminada, eu vou fazer. E eu disse para o pastor Isaías: pastor, eu não tenho nada no meu coração, mas sobre uma direção que você sabe mais do que eu. Sim ou não? Teoricamente ele sabe mais do que eu. Então eu vou. Sabe, queridos, isso precisa estar enraizado em nós. Porque o reino de Deus não é sobre aparência, é sobre relacionamento. Jesus não morreu naquela cruz para criar religiosos, ele morreu para reconciliar os filhos ao Pai. Todo o sacrifício daquela cruz não pode ser em vão, meu irmão. Tudo aquilo que Jesus conquistou naquele dia, naquela cruz, não pode ser em vão. Amar a Deus acima de todas as coisas exige entrega, exige colocá-lo o Senhor acima da sua vaidade, exige colocar a Deus acima do dinheiro, acima da opinião das pessoas, acima do pecado escondido, acima dos desejos da carne, acima do orgulho. Semana retrasada eu ministrei no grupo familiar lá no Ligeiro, e o tema da matéria do pecado, o pecado da carne, né? O tema lá do grupo familiar. E a tônica sempre é sobre o orgulho. Satanás, ele ficou orgulhoso e queria tomar o lugar de Deus. E quantas vezes a gente está inchado, inflamado dentro da igreja, achando que a gente é melhor do que qualquer um, achando que a gente é melhor do que o outro, achando que eu sou melhor do que pastor Lenildo, achando que eu sou melhor do que Everton, do que Rogério, que está ali sentado servindo. Que tipo de evangelho é esse que a gente está vendo dentro das igrejas? Pessoas se achando superstars. Não encosta em mim, eu vou por trás, eu vou por ali, não quero me encostar. Irmão, é comunhão. Quantas vezes o pastor Isaías disse: agora a gente vai se misturar? Tem muitas pessoas que correm, né? Não, eita misericórdia, vou no banheiro. Será que dá tempo antes dele começar a falar? Se mistura aí, irmão. Eita, meu Deus, não deu tempo. Aí alguém pega e abraça. Ei, irmãos, evangelho é isso. É a gente se doar uns pelos outros. Exige renúncia, exige, sabe, você ter presença, intimidade com o Senhor, viver uma vida de verdade. As pessoas hoje em dia, elas querem a promessa sem a presença, querem a bênção sem a santidade, o púlpito sem a cruz, a fama sem entrega.
Mas quem ama Jesus de verdade entrega tudo. Sabe, queridos, eu não estou preocupado quantas casas eu vou vender esse mês. Deus está tomando conta de todas as coisas para mim lá, irmãos. É muito baixo eu pensar que eu estou aqui só para vender casa. É muito baixo eu pensar que estou aqui só para estar lá, poste de luz lá no Alphaville, seja lá onde for. É muito baixo eu pensar que eu vim aqui só para consertar um carro. É muito baixo eu pensar que a minha vida cristã, ela se baseia apenas nisso, em dinheiro no meu bolso, em uma casa boa para me morar, em um carro para me dirigir. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Eu te disse, essa não é uma mensagem muito aleluia, glória a Deus, nem correria no final. Mas nós precisamos entender que Jesus está voltando, irmãos, e Ele vai buscar uma igreja santa. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não expulsamos demônios, eu não ministrei, eu não ia para o grupo familiar, eu não fazia parte do evangelismo. Ei, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aparência de santidade não é santidade. Aparência de piedade não é piedade verdadeira. Aparência de religiosidade não lhe torna um religioso, um cristão efetivo. Sabe, nós precisamos entender esse princípio, meu irmão. Deus está cobrando de nós um posicionamento em relação a isso. Olha o que Ele diz. Eu acho interessante demais, eu vou até abrir aqui. Apocalipse, coloca aí, meu querido João Vitor Melo. Apocalipse capítulo 2, a partir do 1. 2:1. Estou terminando, falta pouco. Aleluia. 2:1. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Passa. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se diziam ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Continua. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha o que ele diz agora: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe, eu vou te contextualizar nessa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, segundo os historiadores contam, e a gente tem de relato disso, que era uma igreja poderosa, atuante, que tinha muitas conferências, não tão pouco atuante, porque tinha Maria, mãe de Jesus, que era uma das membros daquela igreja. Tinha também aquele a quem Jesus amava, que era João, que era um dos pastores daquela igreja. Olha que igreja poderosa era essa igreja de Éfeso. Mas o Senhor está falando para eles: não adianta vocês correr, não adianta vocês pular, não adianta vocês terem conferência, não adianta vocês falarem em outras línguas, vocês deixaram o primeiro amor. Sabe, eu não vejo aqui o Senhor exortando, botando contra a parede. Eu vejo o Senhor aqui apelando, sabe, irmãos, com um sentimento de saudade. Continua aí, João Vitor. Lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei a ti brevemente, e tirarei o teu castiçal, que é a igreja, se não te arrependeres. Vá ao 6, por favor. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, o Senhor repreende, o Senhor mostra o caminho, mas Ele volta de novo e diz: eu sei que vocês são bons. Eu não vejo o Senhor aí repreendendo, exortando, corrigindo. Eu vejo o Senhor apelando para o senso de saudade. Eu vejo o Senhor dizendo assim: rapaz, se vocês lembrassem como era bom, vocês iam querer isso de novo. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, só entre nós dois. Ninguém está vendo, não. Faz quanto tempo que você não ora ao Senhor assim, aquela oração para você sentir aquelas lágrimas quentes rolando no seu rosto, como você sentia lá atrás? Não responde não, mas pensa aí. Faz quanto tempo que você tem aquele momento de você que a Bíblia diz: quando entrares no teu quarto, fecha a porta e se deleita, porque Ele está lá. Ele diz: aquele que bate eu abro, aquele que me busca e me encontra, aquele que pede recebe. Faz quanto tempo que você não tem esse momento de quebrantamento com o Senhor? De só você e Ele, aquele: Pai, eu estou cansado. Sabe aquela conversa que você entra lá fadigado, cansado, derrotado, digamos assim, do dia a dia, e você sai renovado. Uau, glória a Deus.
Obrigado, Senhor, forças renovadas. Faz quanto tempo? Mas quanto tempo que você não faz um jejum? Amanhã tem uma oportunidade maravilhosa, a irmã Penha está aqui, jejum e oração. Mas quanto tempo que você não faz um jejum? Daquele que você ficava e a fome vindo e dizer, ô Pai, obrigado. Uma vida de santidade exige renúncia. Mas faz quanto tempo que você não se deleita na presença do Senhor? Sabe, hoje à noite, se você só sair daqui com esse entendimento e com esse sentimento, de como se você lembrasse como era bom que a gente tinha lá atrás. As pessoas hoje estão chamando o Senhor de excelso e glorioso Deus. E Ele continua te chamando de filhinho, de filhinha. Volta, volta. Porque uma vida com Deus é muito prazerosa. Uma vida com Deus não se resume a um momento como esse de 30 minutos. Uma vida com Deus não se resume a uma venda de 1 milhão e 7, seja lá de quanto for. Uma vida com Deus não se resume a uma conta lá gorda, rechonchuda. Uma vida com Deus não se resume a um carro novo do ano, ou você trocando todos os anos. Deus tem interesse na minha prosperidade? Não, Luiz? Tem sim, meu irmão. Isso está no pacote da salvação. Mas não se resume a apenas isso. Se eu e você formos egoístas e pensar só nisso. Aleluia. Aí eu já falei, né? Quando entrares no teu quarto, Mateus 6,6. Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Porque a pergunta não é como as pessoas te veem, mas é quem é você? Quando só está você e Deus. Quem é Luiz quando ninguém está vendo? Quem sou eu? Sabe, Deus está procurando pessoas apaixonadas por eles, que tenham prazer na presença, que desejem a oração, que amem a palavra, que tenham temor, que vivam em santidade até quando ninguém está vendo. Porque sabe, queridos, maturidade espiritual não é gritar alto aqui no culto, é permanecer fiel no secreto. É quando eu desço daqui, quando eu desço essa plataforma, é isso que vale. Amém? Quando ninguém está me vendo, quando eu desço para cá, que eu sento aí com você e fico com os ouvidos atentos a quem vai subir depois de mim, porque daqui a pouco vai subir, está perto. Mas santidade, viver uma vida de santidade é isso. É você entender que você sem Deus não é nada. É você entender que você precisa dele todos os dias, como o ar que você respira. Irmãos, seja sincero, você tem garantia que você vai acordar amanhã, sim ou não? Não temos. E por que não temos? Porque não somos donos do tempo, não somos donos da vida, mas o Deus que tudo pode habita dentro de mim, habita dentro de você. Um dos versículos mais poderosos que existe na Bíblia é Romanos capítulo 8, verso 11, ele diz: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim, habita dentro de você. E ele diz, por causa desse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vos vivificará o vosso corpo mortal, ou seja, da vida. Então nós não temos domínio sobre nada, mas Deus habita dentro de nós e Ele tem interesse em que a gente viva uma vida próspera, suprida, bem abençoada, alimentada. Sabe, eu tenho uma conhecida que ela é de outra denominação, que eu não vou dizer o nome, e ela disse, Luiz, domingo eu vou visitar a sua igreja. Eu disse, amém, minha irmã, que bênção, glória a Deus, será bem-vinda. Ela disse, porque a gente está há tantos anos nessa igreja, mas a gente ouviu falar que o Verbo da Vida é uma igreja que tem palavra. Oh, aleluia. Eu não sei se esse título te deixa assustado ou preocupado. Me deixa animado. Porque somos uma igreja que tem palavra, irmãos. Quarta-feira foi uma palavra abençoada. Hoje tem mais duas. Domingo tem domingo de manhã, tem domingo à noite, tem os outros cultos paralelos que nós temos. Nós temos rema, nós temos uma igreja abençoada, poderosa. E sabe, queridos, a gente às vezes desdenha da igreja local. Eu vou te dizer, hoje de manhã eu vim aqui e eu fiquei aqui orando um tempo. E eu disse, rapaz, que lugar abençoado. Muitas igrejas queriam ter a estrutura que o Verbo Distrito tem. Aqui a gente não está vendendo placa não, a gente está dizendo que é uma instituição poderosa que vive a palavra da fé mesmo, irmãos. Nós somos fruto do irmão Reagan, nós somos fruto da palavra da fé, nós vivemos essa palavra, nós amamos isso. Às vezes a gente fica cansado quando fala do rema, de novo, aviso do rema. Chega aqui e se decepciona porque vê uma placa culto rema. Eita, meu Deus, se eu soubesse nem tinha vindo hoje. Mas sabe que é isso que mudou a nossa vida, irmãos? Minha esposa estava me contando de um testemunho de uma mulher que foi transformada pelo rema. Ela disse, rapaz, minha vida foi transformada porque minha filha me arrastou para o rema.
E a gente desdenhando, a gente subjugando, o Rema. Nós temos uma equipe maravilhosa, o DI está ali para servir a você e seus filhos, servir bem com excelência, irmãos. Nós temos uma cantina maravilhosa. Não existe igreja em Campina Grande que consegue chegar até 11 horas da noite e tem que fechar, porque senão o povo fica mesmo, né, pastor? Depois do culto, que ambiente maravilhoso, irmãos. A cantina fica aqui, a gente fecha ali, os carros estão aguardados, a gente está aqui, os meninos estão brincando ali. Olha que ambiente saudável. O reino de Deus é isso, irmãos. Não tenha a sua vida como preciosa, se entregue ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e Ele vai cuidar de tudo. Quantas pessoas chegaram aqui com a vida destruída? Eu sou o exemplo disso. Estou terminando, falta 4. Pastor Isaías me pegou com a vida totalmente, e ele chegou já pegando, né, pastor, essa bomba na mão. E eu estou a vida toda destruída. Ele foi lá, me ajudou, investiu na minha vida de todo jeito e maneira. Como eu não vou ser grato ao Deus por um homem desse? E quantos pastores Isaías existem por aí? Né? Quantos pastores Júnior existem por aí que abençoaram pessoas? Quantos pastores Clécio existem por aí que abençoou a pessoa no trabalho? Às vezes não precisa nem dizer que é pastor, mas ela foi lá, plantou. Amém, irmãos? O reino de Deus é isso. É comunhão, são pessoas. Mas nós precisamos nos entregar de verdade, de mesmo. Como o pastor João Roberto diz, de mesmo. Não existe isso aqui de orgulho, de eu querer ser maior do que o pastor Pedro, o pastor Lenildo, ou seja lá quem for. Irmãos, eu quero que você ganhe também. Ele só quer ser. Não, eu quero mesmo ser santo, viver uma vida de santidade, viver uma vida nos princípios éticos. Mas eu não sou melhor do que você em nada. As mesmas tentações que vêm para você, vêm para mim. As mesmas tentações que vêm para mim, vêm para o pastor, vêm vem para João Vitor lá. Todos nós somos tentados, irmãos. Mas se a gente ficar junto. E eu disse para o rapaz, para finalizar, para o rapaz da academia lá, eu disse: rapaz, não se isole, meu irmão. Porque ele estava indo lá para a igreja sede, né? Eu disse: rapaz, não se isole não, porque quem se isola busca os seus próprios interesses, não é isso que a Bíblia diz? E nós precisamos estar aqui alimentando uns aos outros, fortalecendo. Hoje eu posso estar mais fraco e você pode me ajudar, e amanhã sou eu. Ei, irmão, se levanta. Ei, irmã Corrida, estou contigo, você é bênção. Custa nada dizer isso para ela. Custa? Irmã Corrinha, a senhora é uma mulher de Deus. Ana Cláudia, você é uma bênção. Aquela feira lá tem sido mudada, impactada pela sua vida. Ivanildo, você é uma grande bênção. Você tem acrescentado o reino de Deus aqui. André, lá na Cipresa, aquele ambiente é diferente porque a sua presença está lá. Custa dizer isso. Aleluia. Porque o reino de Deus não é sobre coisas, é sobre pessoas. A gente está cansado de dizer aqui, culto após culto, nós não estamos fazendo isso aqui para querer ser a maior igreja de Campina Grande, não. É para abençoar vidas. Eu quero que isso aqui esteja cheio de meu parente, teu parente, sentado aqui, recebendo uma boa palavra, um ambiente confortável, porque esse é o reino de Deus. Amém? Mas sabe, queridos, nós precisamos entender que a vida com Deus, Gabriel, e eu preciso de você também, meu irmão, é desse jeito. É de renúncia, é de busca, é de comunhão, é de entender que não existe maior nem menor no reino de Deus. Amém? É entender que nós precisamos um dos outros, por menor que seja, irmão. Por menor que seja. Aleluia. E assim a gente vai vencer, assim a gente vai marcar essa geração. Ele diz: como eu e o Pai somos um. Como eu e o Pai somos um. É assim que o mundo vai entender que nós estamos aqui. É assim que as pessoas, mesmo sem a gente abrir a boca ou a Bíblia, vai entender: rapaz, você é diferente. Você tem um toque especial. E eu estou o tempo todo me lambendo por uma oportunidade para falar aí que aqui vai, a unção vai voar aqui, meu amigo. Como o pastor fala, está pingando de cura. Porque a gente precisa ser esse porta-voz. Vou te dizer uma coisa e vou terminar com isso porque falta um minuto. Eu tenho ministrado em várias igrejas neopentecostais, pequenininhas, dessas, boas, do reteté, sabe? E sabe, as pessoas estão sedentas, eu disse isso para uma irmã, as pessoas estão querendo mais do que a gente pode dar. Eu quero assim, irmão, que palavra, era isso que eu estava precisando ouvir. Do que a gente está pronto para levar aqui no tambor, tem várias oportunidades.
E as pessoas estão lá, irmãos, querendo daquilo que a gente tem para dar. Mas a gente precisa viver uma vida eficiente, de santidade, de comunhão com o Senhor. Para que aonde a gente chegar, a gente seja a luz. Para que aonde a gente chegar, a gente não seja envergonhado. Para que aonde a gente chegar, as pessoas possam dar respaldo daquilo que a gente carrega de verdade. Dizer, esse daí anda em amor. Esse daí é crente de verdade. Amém? Deus abençoe, sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Valeu, Gabriel, obrigado.